Estamos aqui para mais uma gravação do nosso Forecast, né, meninas? E temos uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, nós vamos falar dos nossos patrocinadores que nos dão maior força para estarmos aqui. Evento Turismo, Clínica Zentes Medicina Integrada, Cornélios Academia, Vinho Paiva Aguiar, Audio Center e Realize Imóveis Planejados. Letícia Brito Psicologia, Ecosense, Ering e Soma Engenharia. E ficou na minha responsabilidade apresentar a nossa convidada de hoje, muito querida. Ela vai se apresentar para vocês. Letícia Brito. Muito Bem. bem. Ficamos muito felizes. Muito felizes. É uma pessoa que eu a conheci tem pouco tempo, mas já aprendi a admirar ela como profissional há mais tempo, mas pessoalmente, agora que eu estou conhecendo, acho bom porque a gente é pequenininha, então a gente fala a mesma língua, né? Aí você apresenta ali para nossa audiência, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que vai ser quente hoje. Eu acho que sim. Tomara. Eu acho que sim. Então, que delícia estar aqui com vocês. Quando Renata me deu o convite, né? Foi muito bom, porque vocês são pessoas que têm um carisma muito especial, né? Um brilho especial. E é bom a gente estar perto dos bons, né? A gente fica melhor, é assim, não é? Então, primeiramente, muito obrigada, né? Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga. Eu não sou aqui de Araxá, mas Araxá é a minha cidade do coração. Nós já moramos aqui há 32 anos. Eu sou casada com o Álvaro, que é professor lá do Cefet, e temos uma filha que é a Gabi. Gabi já está morando fora, estudando, né? Já tem 25 anos. Então, na psicologia eu tenho, né? Já percorri vários caminhos aqui em Araxá, mas no momento eu dedico o meu tempo só lá no consultório. Mas eu já trabalhei no RH, já trabalhei em escolas, na PAI, né? A gente faz de tudo um pouco na vida. Que, inclusive, você está de lugar novo agora, né? Tô, atendendo um local... Recentemente, eu mudei. Esse ano, eu fui para a Clínica Semear, né? Que é um lugar novo. Passei também por um processo de mudança e difícil, né? Eu falei, bem feito, eu trabalho tanto flexibilidade com os meus pacientes, agora a hora que chegou a minha vez de mudança, eu vivenciei, né? O luto de muitos anos de um espaço, passei para o novo, mas o novo já entrou em mim, eu agarrei. Que tá lindo, que tem uma energia linda o dia que nós fomos lá, né? Uma delícia, então. Isso faz parte até da minha proposta também de atendimento, né? Assim, tudo ali tem um sentido, a cor tem um significado, tudo voltado para o acolhimento, para minimizar, né, o desconforto. Então, tudo ali tem um sentido, as flores naturais, o cheiro, tudo foi pensado. Então, eu trabalho uma proposta, assim, uma psicologia um pouco também voltada para isso, né, para o sensorial. Não é simplesmente sentar, falar e eu ouvir. Tem todo um contexto do café que a pessoa aceita tomar, do chocolate, da flor que está diferente. Então, a pessoa está ali, mas eu estimulo que ela esteja ali por inteiro, né? A começar disso, ela parar por um tempo ali, é o tempo dela, e ela sentir tudo que está ali. Se entregar ali. Mas você é muito acolhedora, né, Letícia? Então, acho que o seu espaço não seria diferente, né? E Gladys, você sabe que foi um desafio muito grande chegar nesse ponto, assim, poder ser eu, porque há 32 anos atrás, né, numa faculdade federal, tradicional, igual era a de Uberlândia, onde eu me formei, a imagem, o perfil profissional do psicólogo era de muita rigidez, seriedade. Então, não podia abraçar, né, cumprimentar com um beijo o seu paciente, né, fazer uma gracinha, não, né? Na época não usava isso, né? E eu me sentia muito inadequada, né? Logo nas primeiras supervisões, né? Que eu contava que eu fiz isso ou aquilo, a supervisora chamava a minha atenção. Você abraçou ela quando chegou? Como assim e tal? Então, hoje eu posso ser eu. Eu tenho o meu estilo. Maravilha. Né?
meus pacientes me seguem no Instagram, às vezes né, mandam memes, né? E eu brinco, deixa de atrevimento, como que você fala um negócio desse comigo? Eu sou sua Eu psicóloga. sou psicóloga. Na próxima sessão você vai ver que eu vou plantar com você. Né? Eu trabalho muito com tarefas terapêuticas, né? Então, assim, eu hoje consigo, né, usar a minha essência ali também. E eu acho que, se não for assim, eu acho que a gente não conecta também com a essência da outra pessoa. Não é? Então, eu procuro dar o meu melhor, né, ali, mas do meu jeito, com a minha identidade ali. E eu imagino que para os seus clientes, pacientes, se identificarem também, né, Letícia? Tem que ter essa É interessante troca, que né? acaba que vai chegando até nós as pessoas que se conectam já com a gente. Inclusive no Instagram, né? Quem já acompanha e eu falo alguma coisa, e às vezes eu ponho uma gracinha, porque eu tenho um toque de humor também ali na psicologia. Então, a pessoa acho que já identifica, já conecta, e aí chega ali, né? Então, eu acho que tem também. Essa conexão acontece antes da pessoa chegar ali. Né? Você está falando aí, eu estava aqui pensando. Quem me vê nas redes sociais, muitas vezes talvez me acha séria, porque eu tenho um perfil bem sério para meus problemas, mas, meu Deus, eu sou muito, né? Eu sou muito, assim, vacalhada para umas coisas também, eu sou muito dispersa para outras. Eu falo que, realmente, né? A gente tem vários eus, né? Exatamente. Temos vários eus. E que bom que a gente pode ser-los, né? Nós resolvemos falar de temas aqui, que parecem ser abrangentes, mas em alguns momentos eles conectam, né, Letícia? De relacionamentos, e já vamos começar arrasando, né, Gladys? Começando. Letícia, eu acredito que seja algo muito importante de ser falado, né? Muito, muito valioso. Vamos falar de traição. A traição ainda é considerada a maior causa das separações. E da sua experiência, você concorda com isso? Gladys, lá no consultório, hoje o meu trabalho maior é a respeito dos relacionamentos, de modo geral. Relacionamento no trabalho, relacionamento com filhos, família, né? E eu atendo casais também, né? Então, quando os casais chegam até mim, o que eu observo é que a traição está, em alguns casos, presente, mas a traição não é o único ou o principal fator dos problemas de relacionamento do casal ou relacionamentos amorosos, né? Mas só um parênteses que eu acho que cabe. A traição, ela não precisa necessariamente ser do casal, né? Existe a traição no mundo corporativo, existe a traição em amizades, enfim. E você acha que dá para estender nessa conversa nossa também essa traição? Aí ela já vai para um outro contexto. Porque é um sentimento, né? Sim. Então, Gladys, aí é até um pouco polêmico. A maioria das pessoas acredita que a traição ocorre quando a pessoa tem um problema de caráter. E nem sempre é um problema de caráter. E a traição no trabalho geralmente está associada a um problema de caráter. Porque aí tem um desvio de verba, tem um vazamento de informações sigilosas. Entende a diferença? Então, a traição, ela geralmente tem 3 causas, que são fatores pessoais, de quem trai, fatores familiares e os fatores provenientes do próprio relacionamento. Né? Então, por exemplo, às vezes a família de origem dela tem um histórico de traição. Ela cresceu vendo que amor está relacionado com traição. Então, isso para ela vai ser muito comum, natural, ou às vezes tão traumático, que em algum momento do relacionamento ela se perde, ela se embanana, hora que ela vê, ela está envolvida num processo de traição. Mesmo sem querer, sem se dar conta, mesmo sem ter medo, mesmo tendo medo daquilo, né? Problemas pessoais, por exemplo, né? Então, às vezes, a pessoa está passando por um problema de dificuldade no trabalho. Financeiro, ele está fragilizado, enfraquecido, autoestima baixa, né? Então, tudo isso, aí acontece uma oportunidade e ele se vê envolvido naquilo. E os próprios
problemas relacionados ao próprio contexto do relacionamento. Às vezes é um relacionamento que está fragilizado, tem uma fenda ali, né? Eles já estão desconectados, a afetividade muito empobrecida, um baixo nível de comunicação. Aí facilmente entra qualquer fator externo para prejudicar. Agora, imagina quando junta esses 3 fatores. Então, por exemplo, o relacionamento já está fragilizado. Por exemplo, os filhos, né, nasceram, esse casal esqueceu um pouco da relação, aí a autoestima dele está fragilizada também, porque ele foi, né, às vezes lá no trabalho tem um contexto ali de humilhação. Aí um dia uma colega de trabalho, né, fala para ele assim: nossa, fulano, eu adoro essa camisa sua, quando você coloca ela, eu acho que você fica bem, eu gosto muito dessa camisa. Isso não é nada. Mas para ele, já é o gatilho. Entendeu? Uma mulher, por exemplo, que não só os homens que traem, mulheres também traem. Então, uma mulher, por exemplo, que ela não está sendo vista pelo marido ou pelo namorado, ela já está se sentindo com a autoestima baixa, né? Já está uma questão problemática ali. Então, ela encontra com alguém que fala assim: uai, você mudou o perfume? Ou, nossa, você cortou o cabelo? Não precisa de mais nada. Porque aquilo ali, ela já criou uma história dentro dela. Fulano me vê, fulano tem interesse em mim. Aquilo ali, se ela já não está bem, o relacionamento não está bem, pronto. É um prato A cheio. porta está aberta, é um prato cheio. Então, nem sempre é uma questão de caráter, né? Entendi. Às vezes é uma questão relacionada a um conjunto de contexto, fatores, né? a um contexto que vão, né, se misturando ali. Vira um emaranhado total, né? Vira um emaranhado, né? A gente estava trocando algumas ideias, porque se deixar o nosso tema aqui, toma um caminho, né? Relacionamentos a 2, enfim. E eu estava comentando com você que eu ouço muito, né, sobre esses desafios de casais no relacionamento, não necessariamente uma traição, mas os desafios comuns, né? E nós estamos numa sociedade muito pequena, onde o julgamento é muito comum, e todo mundo sabe que eu falo muito disso, né? Porque eu sou avessa a julgamentos, embora eu também julgue, né? Mas é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Então, a gente já sabe que a sociedade julga, né? Então, como que você vê, dentro da sua experiência, esses relacionamentos que vivem de aparência? Casamentos, de repente, que já são falidos e que eles se mantêm nesse cenário dentro de casa para poder honrar essa imagem que a sociedade exige. Porque, às vezes, a pressão, ela é da sociedade. E a pessoa o casal mantém por aquilo que o outro vai pensar, né? Seja porque pode repercutir na vida profissional do casal. Então, se mantém nessa dor, né? Como é que você vê isso? E se isso é uma realidade que você também enxerga? Sim, então, um relacionamento de qualquer jeito, um relacionamento meia boca, fracassado, falido, né, como você disse, qualquer um pode ter, porque a coisa mais fácil que tem é você ter um relacionamento de qualquer jeito. O mais difícil é você olhar para a relação e enfrentar, e decidir que quer melhorar aquela relação. Só que para você decidir que quer melhorar, você tem que olhar para o seu nível de comunicação, para o que te incomoda. E tudo isso, né, quando você olha para o relacionamento e topa, né, fala, então tá, vamos melhorar? O que é que me incomoda, o que é que te incomoda? Quando você vai para esse processo, envolve riscos. Envolve riscos da pessoa não querer, não topar esse desafio com você. Então, está disposto a perdas e ganhos, né? Então, por exemplo, quando o problema é um relacionamento falido, vive de aparências porque descobriu uma traição e resolveram ficar juntos, né? A traição em si nem sempre acaba com um relacionamento. Né? Por incrível que pareça, existem casais que às vezes até melhoram o relacionamento depois de uma traição. Claro que eu nunca recomendei uma traição para melhorar o relacionamento. Mas o que acontece? A traição mostra, ela desvela, né? Ela mostra tudo do relacionamento que precisava melhorar. Então, eles vão refazer esses contratos, vão mudar, né, os combinados ali entre eles, porque o casamento era um antes da traição e outro depois. Então, um casal que resolve não olhar para essa traição, provavelmente essa traição não mudou nada. Ela vai continuar
cumprindo o papel dela, que é de distanciar esse casal. Né? E aí colocam os filhos no lugar disso. Não, nós não podemos separar porque as crianças estão pequenas. O maior peso que você vai colocar na vida dessas crianças é manter um relacionamento por conta deles. Não, nós não vamos separar porque envolve muito dinheiro essa separação. Então, nós vamos manter aqui o relacionamento de aparência. E isso é o que mais adoece as pessoas. Adoece de provocar, assim, depressões fortíssimas, crises de ansiedade, né? Então, a pessoa, ela tem que decidir. Eu quero, né? Que tipo de vida eu quero para mim? Eu quero um relacionamento que me faça bem? Ou eu vou viver nesse relacionamento que me adoece? Eu pago o preço de ter um relacionamento saudável. Né? Aí, decidir ser feliz, né? Eu porque quero ser feliz, muito desafiador a gente escolher ter um relacionamento saudável. Né? E sabia que muitos casais que resolvem ficar juntos depois da traição, eles são muito julgados. Sim. Né? A mulher, às vezes, como você é boba. Por que você aceitou? Ninguém sabe o que esse casal passou. Ninguém sabe o que essa mulher tá escolhendo. Então, você disse bem no início, né? A gente tem que parar com essa questão de julgamento. Nós não sabemos o que as pessoas estão passando. O que acontece o que elas estão vivenciando. E, às vezes, ela não conseguiria suportar uma separação. Cada um vive o que suporta. Cada um vive o que suporta. Né? Só que em todos esses casos é preciso procurar ajuda para a pessoa poder sobreviver a isso também. Com certeza. Né? Falando nisso, ajuda necessária. Eu vejo hoje que nós, em geral, né, todos nós, a gente tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, né? Muito, muito. Porque aí nós vamos ter que nos vulnerabilizar, né? E nos vulnerabilizar é reconhecer que nós não temos controle, não somos fortes o bastante o tempo todo, não sabemos tudo, não damos vergonha conta de tudo, erramos. Vulnerabilizar é tomar contato com as nossas fragilidades, a tal ponto, né, que a gente decide, olha... Até aqui eu dei conta. Agora eu já não consigo mais. E é tão mais fácil, né? Quando a gente pede ajuda, né? Os homens têm mais dificuldade em se vulnerabilizar, em trabalhar mais os afetos, os sentimentos e a expressão dos sentimentos. As mulheres, elas têm mais liberdade, elas são sempre mais incentivadas a isso, mas os homens, eles ainda têm uma certa dificuldade. Tanto que eu tenho muito menos pacientes homens. Né? Mas as mulheres têm mais facilidade. Letícia, você acredita que existe algum critério para a gente escolher o parceiro ideal? A pessoa que a gente quer se relacionar? Deveria ser igual um processo seletivo, né? Então deve ser... eis aí a questão na minha vida. Anota aí. Vou anotar. Aspectos desejáveis e obrigatórios, não é verdade? Eu tenho meus pré-requisitos. Então, deve ser por isso que eu tô sozinha ainda. Precisa ter os pré-requisitos. Só que aí entra uma questão bem complicada, né, Renata? Para eu saber quais os fatores que eu quero numa pessoa para estar comigo, eu preciso saber que tipo de pessoa eu quero me tornar, quem eu sou, o que é importante para mim, o que é valor para mim. Quando eu não sei isso, como eu vou saber escolher? Quais os problemas, então, que estão acontecendo hoje nos relacionamentos? As pessoas não sabem o que querem, que tipo de pessoa elas querem, porque elas não sabem nem quem elas são. Então, a importância do autoconhecimento para a pessoa, antes da pessoa encontrar um parceiro para ela, para caminhar na vida com ela, é extremamente importante. Dessa parte eu já passei. Eu brinco, né, com as minhas pacientes solteiras, né, assim, ó, primeiro requisito que você tem que perguntar pro cara, você faz terapia, querida? Mas eu tô brincando. Basicamente, Renata, a gente tem que procurar, né, a pessoa que minimamente compactua dos nossos mesmos valores, uma pessoa que está disposta a crescer, uma pessoa, por exemplo, se é valor para a pessoa trabalho, né? Aquela pessoa, né? Ela tem pelo menos indícios de que está nesse rumo, né? Então, basicamente é isso. Você nunca vai encontrar pessoas muito iguais a você, mas minimamente, em algum momento, haverão ali as coincidências, né? As diferenças, elas vão trazer uma oxigenada ali pro relacionamento, né? Mas basicamente é isso, as pessoas que têm
que compactuam dos mesmos valores, que estão dispostos a caminhar conosco na nossa jornada, Uhum. que nos priorizam. É muito importante olhar Então, os para isso opostos também. não se atraem. Mais ou menos, assim, é os dispostos que se É. atraem. Os Gostei. dispostos se Dispostos e atraem. disponíveis, eu sempre Entendeu? falo isso. Exatamente. Nem sempre os Porque opostos existe o se atraem. complemento Sim. também, né, Letícia? Então, por exemplo, uma pessoa muito calma, há uma tendência dela escolher alguém que seja um pouco mais agitado, porque aquilo ali vai brilhar os olhos dela. Olha, um tímido, por exemplo, né? Vai brilhar os olhos dele, uma pessoa que às vezes fala, né, melhor, né, tem mais uma desenvoltura social que ela. Então, nesse sentido, os opostos se atraem como uma atração inicial, mas vão ficar juntos mesmo os dispostos. Que Né? bacana. Então, Uhum. basicamente, a gente tem que olhar para uma pessoa, né, escolher uma pessoa que compactue, né, dos mesmos valores que a gente e que aceite caminhar conosco na nossa jornada. Né? Os planos também, né? Alguns que se coincidam. É muito arriscado se começar a conviver com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa que não tem projeto pessoal nenhum, Uhum. que não tem uma organização familiar, financeira, social, pessoal. A gente precisa olhar todos esses detalhes. As pessoas dão pistas de que elas vão fazer algo ruim com a gente. Também De que não também vai acredito. dar certo. As pessoas dão pistas o tempo todo. Só que às vezes a gente prefere não olhar para isso, Uhum. né? Pagar para Eu tenho uma coisa em É. mim que é assim, 3 valores que são inegociáveis para mim, para qualquer relação, seja amizade ou um companheiro. E aí eu tenho isso muito claro, Uhum. né? Então eu sigo um pouco esse caminho, sabe? Ó, isso aqui, se eu entender que não, para mim já é um sinal de que eu tenho que tomar outro. E isso tem um nome para mim, clareza de quem eu sou. Isso, clareza. Entendeu? Clareza de quem eu sou. E aí, com 50 anos, você filtra mais isso, né? Então, paga-se um preço para a gente estar sozinho? Paga-se, mas também você tem esse lado da paz, né? Uhum. De se conectar, de poder ser você. Agora, a gente também está vivendo um processo hoje de um nível de exigência que nunca se viu. Então, por exemplo, pega uma mulher hoje de 26, 30 anos, ela já está mais ou menos estabilizada na carreira dela. Uhum. Então, algumas têm o seu próprio carro, algumas já estão pagando seu apartamento. Então, fica difícil ela se conectar com uma outra, um parceiro que não tá mais ou menos ali, né, no nível dela, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa, sim, subir nossa régua, mas aliviar em outros fatores. Por exemplo, não gostei dele porque ele só usa camisa listrada. Isso depois você dá um jeito, né? O perfume, ele fala errado. Ou, o carro dele, alguma coisa assim. Algumas coisas, alguns critérios, tem que ceder, né? você vai ter que ceder. Porque, às vezes, na jornada de vida do outro, ele ainda não chegou lá. Né? E também existem coisas que se ajustam. Né? O estilo pessoal da pessoa, o estilo de falar, o estilo de se vestir. Mas algumas coisas são sérias. Se chegar num ponto de questões que são inegociáveis, a gente tem que parar naquele momento ali para que seguir adiante. E você falou muito bem em valores, né? Eu acho que em todos os relacionamentos a gente precisa focar nisso. Eu falo muito lá na loja mesmo. Eu falo, gente, a gente precisa ter valores aqui dentro. Se em algum momento vocês estão aqui, vocês estão conectando comigo, com os meus valores. Né? Então, a gente precisa focar nisso para os adolescentes que ainda não sabem o que são valores, o que querem da vida, porque a gente se esbarra muito nisso, né? E acaba que vão entrando em relacionamentos que, não só no trabalho, mas relacionamentos pessoais que não vão levar a nada, né? Exatamente. E acaba prejudicando outros aspectos da vida. Um problema num relacionamento, um problema num casamento, aquilo ali vai se arrastando e vai prejudicando a pessoa no trabalho, vai prejudicando nos relacionamentos de amizades também. É um efeito dominó. Né? Com os problemas nos relacionamentos conjugais ou, né, em outros formatos. Verdade. Geralmente é um efeito dominó. Sim.
Vamos lá, meninas? Qual que é a próxima? Eu já estava aqui, ela está aqui falando e eu estou aqui pensando que a minha cabecinha vai longe, né? A gente podia falar dos relacionamentos superficiais hoje. Também a gente não esqueceu disso, né? O tanto que tá difícil relacionar. Ô, Letícia, voltando aí à questão de desafios, quais são os maiores desafios numa relação a dois? O que você, da sua experiência, inclusive clínica, né? O que você percebe? Eu percebo, Gladys, que o maior desafio são questões de ordem pessoal, por exemplo, imaturidade, né? Ou questões relacionadas a algum problema, um nível de ansiedade muito alto, um alcoolismo, por exemplo. Mas, basicamente, é quando não há o desejo de querer fazer dar certo. Quando os dois não estão conectados nisso, é o maior desafio. Porque para fazer dar certo, precisa ter flexibilidade, precisa querer conversar, uma comunicação que funcione. Precisa ter um envolvimento, o relacionamento amoroso, ele é uma construção diária. Sim. Só o amor não sustenta uma relação. É preciso muito mais que amor. É preciso parceria, é preciso respeito. Então, a cumplicidade. Cumplicidade. É muito mais que amor, né? Então, assim, às vezes a gente escolha seu amor, mas ame, né? Você precisa amar, né, depois essa sua escolha. Entendeu? Porque no início, ali, né, é fácil. Mas você continuar amando é que é difícil. É um processo. Sustentar, né? Então, o mais desafiador é isso. Os dois querem fazer dar certo. Há o desejo. Porque não há esse casal... Quando você vê um casal, né, que tá dando certo, não é uma mágica. É porque alguma coisa eles estão fazendo para que dê certo. Diariamente, de manhã à noite. Isso é muito interessante, né? As pessoas acham que é só encontrar e tudo acontece, não é, né? Exatamente. Porque não existe pessoa perfeita, né? Não, aí é mágica. E aí se sustenta que os dispostos... Os dispostos se atraem. Não é verdade? Então... E é no dia a dia mesmo, né? Na cumplicidade, no respeito. Porque às vezes uma palavra que eu dou pro outro, porque às vezes eu tô irritada, né? Então, olha, eu não gostei disso. O que tá acontecendo, né? Exatamente. Os casais hoje, eles não sabem conversar, gente. Eles estão perdendo... comunicação. Eles estão perdendo o hábito de conversar. Tem uma coisa muito importante, que é o repertório afetivo do casal. É isso que a gente vai usar lá na nossa velhice, quando nós estivermos trabalhando, estivermos quietinhos ali tomando sol na varanda. Verdade. São as memórias afetivas que nós vamos lançar mão para poder nos nutrir emocionalmente. E o casal vai conquistando esse repertório afetivo, essas memórias afetivas, para chegar lá, e eles vão conquistando isso diariamente. Né? É uma história que você conta num café da manhã, é abrir ali, fazer um lanche diferente, o dia do casal, né? Então, é uma das tarefas que, quando eu atendo casais, eles terem o dia do casal na semana. Né? Então, eles vão fazer um programa juntos, eles vão assistir um filme juntos, eles não vão usar celular e vão somente conversar. Tem até alguns jogos também, eu tenho uns baralhos, umas cartas, né, com algumas perguntas. Então, por exemplo, né, o que eu tinha quando a gente se conheceu que mais te chamou atenção? Qual foi a característica que você mais gostou? Tem algumas perguntas que você fica horas conversando sobre uma, duas perguntas, né? Então, os casais, eles estão precisando reaprender a conversar para que construam juntos esse repertório do casal. Vocês já viram casais quando saem para o restaurante que eles ficam cada um no seu celular? Não tem demais. Vocês já viram casais que só saem com outros casais? Porque eles não têm assunto, então eles têm que levar outros casais para fazer assunto, né? Para ter assunto. Entendeu? E aí é outra tarefa que às vezes eu falo, vocês vão sair, vocês dois, mas não podem conversar nem sobre problema, nem sobre filhos. Aí eu, geralmente, mas a gente vai falar de quê? Né? Qual a pauta, Qual né? a pauta, entendeu? No início não tinha filho e às vezes não tinha problema. Não tinha rede social, não tinha WhatsApp. Não é? Então, infelizmente, a gente está precisando reaprender
a conversar. É. A puxar um assunto, a ter um assunto, a ter interesse. É essa que é a questão. É verdade. A boniteza no início do relacionamento é o interesse que um tem em conhecer a vida do outro. E aí as pessoas vão se sentindo, né, muito mais envolvidas com o externo do que com a própria relação. Existe um Muito tempo legal. máximo para brigas? Existe. A Flor tá falando da minha técnica. Tô falando da técnica. É porque, assim, quando um casal me procura, ele não me procura porque tá bem, né? Uhum. Ele procura por um problema. E, geralmente, num problema, as pessoas brigam muito. Eu, inclusive, preocupo muito quando o casal levanta, né, ostenta essa medalha. A gente nunca brigou. Nós nunca brigamos. Então, tem um negócio errado. Né? Porque ou Faz alguém sentido. está cedendo demais, ou alguém não fala, ou alguém não está inteiro na relação, porque então tanto faz. E isso é o maior perigo. Mas eu digo o seguinte, né? Existe a técnica para briga saudável. Até a briga tem jeito de ser saudável. Primeiro que a briga tem que ter um objetivo. Você ficar naquela falação e não saber por que você está brigando, é uma briga totalmente disfuncional. Por isso que a gente fala que a briga não pode passar de meia hora. Porque se em meia hora você não colocou o ponto de vista de cada um objetivo a se chegar e uma estratégia, então, para mudar, não adianta mais nada depois dessa meia hora. Briga que dura um dia inteiro, 4 dias, emburra, dorme em quarto separado, não conversa, 1 semana, 2 semanas, isso não existe. Casal que emburra é um casal extremamente infantilizado. Quem emburra? Criança, não é? Verdade. Então, por isso que eu coloco, a briga não pode passar de meia hora. Depois de meia hora, eles já começam a se agredir verbalmente. Eles não estão sabendo nem o que estão falando mais. Começam a ameaçar a relação. Não, porque desse jeito não vai dar certo, né? Desse jeito eu tô vendo a hora da gente separar. Aí o outro já responde, você quer separar? Olha, eu não sabia que você queria separar. Né? Não, desse jeito você pode pegar suas coisas e sair daqui. Aí é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então, as pessoas têm que saber, inclusive, brigar, né? Para que chegue a algum resultado positivo, satisfatório da discussão. Trabalhar com objetivos. Você sabe que enquanto você está falando aí, eu lembro alguns anos atrás, quando eu estudava muito sobre liderança, né? Que hoje já não é meu foco mais. Eu lembro que uns 10 anos atrás, quando você estudava liderança, já tinha aquela lista de coisas que é como se fosse o pré-requisito para ser um bom líder, né? Você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Aí, na hora que você via, era uma lista, tipo assim, tem 20 coisas. Até cansa. Hoje, se a gente for pensar em relacionamento saudável e a gente for olhar para tópicos assim, né? Olha, você tem que ser paciente, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. A gente também cansa, né? Então, daria para você resumir ou colocar um ponto principal que você fala assim, olha, essas 2, 3 coisas são chave São fundamentais. diante de tudo que as gerações têm vivido, tecnologia, influência das redes sociais sobre relacionamentos. O que você entende que é tópico, assim, importante? Tá, olha só. Sem clichê, sabe? Sim, sim. Não existem pessoas perfeitas, graças a Deus, porque gente que quer ser perfeito demais, inclusive, é muito chato, né? Não existe perfeição, nem muito menos no relacionamento. Amor é uma decisão. O relacionamento também é uma decisão. Então, eu decido estar com aquela pessoa. Baseado nisso, algumas características que eu acho que vão formar, né, assim, isso respondendo a sua pergunta, né, as principais características seria mais ou menos a pessoa que tem flexibilidade para mudança, que tem disponibilidade afetiva para estar envolvido nesse relacionamento, que tem maturidade, que tem responsabilidade também com o outro, né? E que está disponível a se conhecer também. A função de um relacionamento na nossa vida é nos tornarmos pessoas cada vez melhores. É isso, né? A função de qualquer relacionamento. Eu tenho uma amizade com você, por que nós vamos nos conectar? Porque eu vou aprender alguma coisa com você, né? Eu vou ficar melhor perto de você. A função dos outros, de qualquer outro na nossa vida é essa, né? Então, se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei como eu reajo quando eu estou nervosa, né? Como é que eu vou também entregar o meu melhor para o outro?
Uhum. Então, quando nós nos disponibilizamos a sermos pessoas também melhores para o outro, para qualquer outro, meus amigos, no meu trabalho, Uhum. né, como parceiro, isso também faz com que haja ali uma disponibilidade efetiva, uma responsabilidade efetiva e contribui para a minha maturidade, que é outro fator que hoje está fazendo muito falta nos relacionamentos, a maturidade da gente, Exatamente. maturidade pessoal. Uhum. Que aí gera os relacionamentos superficiais, né? Você comentou. Muito, né, os relacionamentos baseados num momento. Uhum. Os relacionamentos estão muito frágeis, né? Não há ali um denominador comum, não há um projeto de vida. Tudo muito superficial, raso. Tudo muito Uhum. raso. Porque as pessoas têm, inclusive, medo também de se relacionar, né? Sim. É, muito, Então, né? fica ali na superfície, porque aí eu não me Você imagino. sabe que eu acho que eu tenho um pouco disso e finge que não? Eu tenho pensado muito nisso. Uhum. Eu acho que eu passo uma imagem para mim mesma de que eu sou... que eu tô livre para isso, mas não acho que eu não tô, não. Porque inconscientemente a gente pode ter medo, porque, por exemplo, é uma coisa que é para mim extremamente importante, a liberdade, entendeu? Uhum. Então, vai que para eu ter alguém eu vou perder ela, Uhum. Exatamente. né? Porque eu tô, assim, ó, só voltando. Porque quando eu saí de casa com 14 anos, 13 para 14 anos para morar sozinha. Então, liberdade é uma coisa que está no meu DNA. Sim. Entendeu? Liberdade em todos os sentidos, né? Então, pensa, nossa, tá com uma pessoa assim vai me tirar disso, né? Uhum. Então, inconscientemente, você faz um movimento de pensar, não, eu tenho medo de que me tirem Por isso. isso E aí... por isso que você tem que se fazer a pergunta. O que eu estou disposta a perder para ganhar? O que eu estou disposta a abrir mão? Relacionamento a dois é isso. É um eterno ceder, incluir, doar, né? acrescentar, aprender, ensinar. Isso que é o legal, né? Isso aí que é a dinâmica saudável de um relacionamento, né? E hoje, Flor, às vezes as pessoas, né, principalmente nós mulheres, porque a gente tem um probleminha, parece que até no nosso DNA, que é a tal da dependência afetiva. Todo ser humano, praticamente, ele tem um certo grau de dependência afetiva, né, de alguém, de alguma coisa. A diferença é que alguns são mais tratados, né, que os outros. Então, a gente sempre tem essa ilusão de que eu vou encontrar alguém para aquele alguém me fazer feliz, né? Para aquele alguém ali, né? Nossa, fulano é tudo para mim, meu marido é tudo para mim. Eu dependo de alguém para ser feliz. Algumas mães também falam isso, de né? filhos, né? Meu filho é tudo na minha vida. Gente, não pode. Primeiro, nós temos que estar inteiros, nós temos que saber produzir nossa própria felicidade, nós temos que saber cuidar de nós, exercer o que há de mais importante na nossa maturidade, que é um processo que chama autoparentalidade. A gente saber ser pai e mãe de nós mesmos. Né? Quando eu sei fazer isso, quando eu cuido de mim, quando eu me abasteço, quando eu sei construir minha própria felicidade, o outro vem para ser um detalhe, para ser um complemento e não para ser tudo. Isso é tão importante. Eu faço um trabalho importante. muito forte, assim, eu dou o nome de auto-amor, né? Não é nem amor próprio, eu falo auto-amor. Porque eu acho que quanto mais a gente se alimenta disso, mais pleno, assim, eu tenho a maioria da palavra pleno, né? Mais pleno a gente está. E aí fica fácil você estar livre, né? Para essa outra parte. Isso, exatamente. Então, quando eu estou inteira, né? Eu não preciso cobrar do outro, sufocar o outro. Entendeu? Assim, eu não preciso cobrar, senão fica um amor cobrador o tempo todo. Fica né? chato, Fica né? chato. E eu já vivi esse tipo de... Eu já me anulei, né? Logo no meu primeiro relacionamento, né? Eu tinha... Acho que eu não tinha 20 anos. Não, eu tinha já uns 20 anos. Eu vivi isso, eu me anulei, eu vivi a vida dele. A minha felicidade era estar com ele, né? Eu não me importava com as minhas necessidades, eram sempre as dele, né? E eu me perdi de mim mesma, né? Até ele terminar comigo, eu
eu ficar desorientada, eu achei que eu ia morrer, porque a minha vida era ele, né? E foi ótimo. Hoje eu agradeço muito ele ter terminado comigo e olha o quanto que ele foi saudável também, né? Porque é como se fosse assim, eu não dou conta da minha vida e da vida dela, né? E foi quando eu comecei a fazer terapia. Eu faço terapia, gente, há muitos anos, né? Eu acho que é um processo... É uma coisa que não pode ter. Não é? Né? Eu acho inadmissível uma psicóloga, por exemplo, também não passar pelo seu processo. Lá em casa todo mundo faz, né? Gabriela, Álvaro, todo mundo faz a sua terapia, porque é um processo de autocuidado imprescindível. Importante. Eu brinco, né? Que tinha que ter um ticket na cesta básica, um ticket psicóloga. Terapia. Exatamente. Então, hoje é tão legal, assim, eu poder já ter vivido isso e poder ajudar outras mulheres também, né? A identificar isso, trabalhar isso com elas e ter passado por esse processo, ter me curado disso, foi muito importante até para eu saber como eu hoje posso liberar também minha filha para ela não ser responsável por ser a principal fonte de alegria, de felicidade, né? Para mim, meu marido, enfim, né? É muito interessante. É muito importante, né? Essa questão do auto-amor, do amor próprio, do autoconhecimento, né, Letícia? Como que isso reflete e isso, assim, consequentemente, te leva a uma vida mais em paz, para um relacionamento profissional, para um relacionamento pessoal, para uma relação interpessoal que seja, né? Para a gente falar, até aqui eu dou limite, até aqui eu dou conta, a partir daqui você vai ter que fazer a sua parte. Sim. É importantíssimo, né, esse autoconhecimento. Muito, cada dia mais eu fico fã de quem se cuida, de quem se trata. E é através do autoconhecimento que a maturidade vai chegar, que a coerência também vai chegar. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas querem namorar, mas continuar tendo uma vida de solteiro, casar, mas continuar tendo uma vida de solteiro, ter filhos, mas continuar tendo uma vida de solteiros. É verdade. Entende? E aí, isso em algum momento não vai dar certo. A gente tem que abrir mão de alguma coisa. É como você falou, a gente perde e ganha, né? O que você está disposto a perder para ganhar, entendeu? E aí entra num outro fator muito complicado, né? Nós temos hoje uma crise, né? Onde nós temos mutas mulheres sendo mães dos seus parceiros. Eu ia falar isso agora. Mas eu tava querendo. Eu também tava faltando uma chance para te fazer essa pergunta. Então, troca de papéis. Nós mulheres, a gente tem uma mania de cuidar que é impressionante. É uma das primeiras perguntas que eu faço lá no consultório. Quantos filhos você tem? Aí a pessoa fala, só um. Aí eu repito, quantos filhos você tem? Só um. Aí eu falo, para e pensa. Né? Aí vai pensar, eu vou deixar isso para tarefa. Às vezes a pessoa tem 10, né? De tanto que ela cuida, né? Principalmente do marido. Ela é mãe do marido. Né? Então, isso acaba com o relacionamento a dois, né? Acaba com o relacionamento a dois, né? Então, são mulheres controladoras, mandonas, líderes, elas resolvem tudo, elas que decidem tudo. Mas se eu deixar, ele não faz. Mas se eu não fizer, ele não faz. Mas se continuar desse jeito, ele realmente nunca vai fazer. Não é? Então, a gente tem que avaliar também. Eu também ganho sendo controladora. Provavelmente está associado com um alto nível de ansiedade. As pessoas controladoras, elas são ansiosas. Então, se eu controlo, eu minimamente, o que eu ganho? As coisas vão sair do jeito que eu quero, né? Então, se eu deixar para o outro fazer, ele vai fazer diferente. Mas eu só admito que seja do meu jeito, né? Entendeu? O pai só aparece se a mãe deixar. O pai só aparece se a mãe deixar. Né? Então, tem que trocar a fralda do jeito certo, tem que dar o banho desse jeito, fazer dormir, não é desse jeito que faz dormir, né? A gente tem essa mania, né, de querer controlar o outro, e às vezes isso infantiliza o homem que está ali do nosso lado. Tem que tomar... Eu acho que as mulheres mais
Eu sempre falo energia feminina, né? Eu falo muito de energia, né, Renata? Isso aqui é a mulher de energia feminina, essa aqui é energia masculina e o marido é energia feminina. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente tem essa energia, né? Exatamente. A gente tem que, às vezes, saber ficar no nosso lugar. Isso. Quando a gente sai do nosso lugar, a gente corre o risco de ser mãe de alguém, patroa de não sei quem. Filho de não é. Né? A gente, às vezes, quer ser mãe até da própria mãe, mandar lá. Né? Verdade. Entendeu? Então, esse raciocínio, essa clareza de quem sou eu nesse momento, no papel familiar, é uma das coisas que me salva quase que 100% no meu dia, 24 horas. É uma coisa que eu tenho muito clara para mim, 24 horas. O que está acontecendo ali? Então, quem é você ali agora? Você é a filha, você é a irmã, você é quem? Aí, na hora que eu me coloco no meu lugar, eu coloco um fone de ouvido, saio de cena e deixo o negócio acontecer. Porque eu tenho clareza do meu papel de filha, ou de tia, ou de irmã, entendeu? Isso, Flor, e ter clareza na vida ultrapassa até isso também, né? Assim, quando eu tenho clareza de quem eu sou, da vida que eu quero ter, eu sei me posicionar, igual você que está colocando, na minha família. Eu sei que ali eu sou filha, que eu não tenho que mandar. Eu sei que tipo de pessoa eu quero para minha vida. Porque se eu não sei quem eu quero, quem eu sou, onde que eu quero chegar, eu não tenho clareza do mais importante. Né? E aí qualquer coisa serve. Hora que qualquer chega. Coisa serve. E outra coisa que eu percebo, existem mulheres que vão arrastando um relacionamento que elas sabem que não vai dar certo, que não é o que ela queria, né? Mas ela tem esperança que ele vai mudar ou que ela vai mudá-lo. Ou que ele vai mudar porque ele a ama. Isso não existe, gente. A gente não gera desejo de mudança em ninguém. Né? Eu brinco que a folha do pé de laranja e do pé de limão, elas são praticamente idênticas. Mas você nunca vai achar laranja num pé de limão. Então, não adianta. Se aquela pessoa não está te entregando o que você gostaria, porque ele não tem aquilo, você precisa desconfiar disso. Você está buscando laranja num pé de limão. Eu falo que querendo assistir a Globo e apertando a tecla do SBT. Eu falo isso com meus clientes. Falo que você está querendo assistir Globo, tá apertando a tecla do SBT. Entendeu? Não tem jeito. Então, é preciso a gente ter clareza. Isso que você falou é muito importante. Ter clareza de quem somos, do nosso onde você está indo. Para onde que a gente está indo, salva a gente. Salva a gente. Outra coisa que eu falo, que eu penso muito e falo muito. Qual foi o momento em que a gente se perdeu? Porque as coisas... como é que eu falo? É assim, o que aconteceu quando tudo aconteceu, né? Porque quando você percebe isso, aí você consegue recalcular a rota, né? Você fala, então, peraí, aqui começou o momento em que eu estava frágil, o momento em que eu deixei de ser eu, o momento em que as pessoas me iludiram, né? E aí, bom, então ali começou a história. Hoje eu olho para trás, eu vejo que dá para mudar. E aí eu escolho quem eu quero ser, porque, igual a gente falou no começo, nós temos vários eus, tudo depende da fase que nós estamos vivendo, né, gente? Mas isso não impede de encontrar a nossa essência. Né? Verdade. Então, a gente tem vários eus no trabalho, nas relações, mas isso não impede de encontrar a nossa essência. E a gente faz isso entendendo a nossa história. Respeitando, honrando. Né? Não é a história, é o que a gente faz com a história que a gente viveu que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu vou só fechar a mesma coisa, vou ficar calada. É porque eu adoro os assuntos, né? É um papo mais gostoso, eu tô fazendo uma pós, né? E esses dias um dos assuntos era resiliência. Né? Um dos assuntos da pós mesmo era resiliência. Na pandemia, teve uma vez que eu estava assistindo uma aula com um psicólogo, acredito, mas da área de corporativa, né? E ele estava falando que 17 a 22% das pessoas, naquela época ele falava, 17 a 22% das pessoas nascem resilientes. E aí, dentro dos estudos hoje, a gente estava ouvindo que toda pessoa é resiliente. A diferença é o quanto ela se capacita para isso, o ambiente determina o quanto a pessoa vai ser resiliente. Os relacionamentos é um exemplo de resiliência, né? Mas sabendo o que é, né? Eu estou disponível, eu estou disposta a manter esse relacionamento saudável. Exatamente.
Tá, então o quanto eu posso ser resiliente na Isso. construção dessa relação mais saudável, né? E outra coisa, Flor, o quanto eu estou disposto a sair do ninho confortável ali da casa dos meus pais, com tudo pronto, tudo na mão. Eu não tenho que mudar nada para ir Fazer ao a coisa encontro, acontecer, né? De fazer a coisa acontecer, de crescer, né? Quando nós nos tornamos adultos, a gente assume as rédeas da nossa vida. Exatamente. Então, a coisa vai ter que funcionar. Quando a gente sai da casa dos nossos pais, eu tenho que... A primeira coisa é aprender a lidar com limites, com responsabilidades, com a diferença, né? Então, você tem razão. Eu vejo um baixo nível de resiliência hoje, que está virando um efeito dominó até no mercado de trabalho, porque as pessoas não suportam regras, disciplina, né? O difícil. Isso vai escalando também lá no relacionamento. O compromisso, né? A falta de compromisso, a falta de respeito, né? Aí já tem a ver com outras questões, né? Com a criação. Eu chego a desconfiar que a educação de hoje tem gerado pessoas mais frágeis. Eu concordo. Né, mais frágeis, com mais dificuldade em lidar com o novo, com o não. Né, com o diferente, com o desafio. Hoje, a vida nossa hoje está muito mais fácil, né, gente? Com as responsabilidades, né, Letícia? Está mais fácil para todo mundo. Hoje, você chama um Uber, você pede um iFood e você joga no computador ali com pessoas do mundo todo. Então, a pessoa cria um mundo dentro do próprio quarto. Ela vai sair dali para quê? Ela vai não comunicar. Socializar, ela não precisa socializar, ela vai ter muito mais trabalho, conviver com o outro. Então, isso tem gerado níveis, inclusive, mais altos de ansiedade social, de fobia social, né? Infelizmente, é um cenário triste, né? É um cenário triste. É um cenário triste. Papo mais bom, né, gente? Para quem gosta de pessoas, de nós aqui, né? Mas acho que tá chegando no fim, né? Temos que chegar no fim. E aí? Nós vamos fazer aquela... Tá bom? Dobradinha com ela? Vamos, bora. Então vamos. Ah, nem surpresa. sabe. Surpresa. Vocês não inventam moda, não. Ó, cada uma de nós vai fazer uma perguntinha para você falar com poucas palavras, para a gente deixar como mensagem. Um objetivo na vida profissional. Na vida profissional, eu quero poder... Peraí, Renata. Tá. Um objetivo na vida profissional... Eu não sei, eu acho que eu já... Pera, gente. Pode ir no seu tempo. Pode? Pode. Não, então tá. Um objetivo na vida profissional, Renata, eu quero poder estar bem, né? Até não sei que idade, mas, por exemplo, eu me vejo muito ali com meus 70, 80 anos, ainda atendendo pessoas, né? Mulheres. Eu acho que daqui a um tempo eu vou definir meu público especificamente para o feminino e eu quero ir também chegando nesse processo, assim, né? A sua própria evolução. Exatamente. Eu quero que na minha profissão acompanhe a minha evolução. Eu quero poder trabalhar menos, né? Mas, assim, muito mais voltada para esse público mais feminino. É um objetivo profissional que eu tenho, né? Hoje eu trabalho muito porque eu gosto de trabalhar, tá no meu código, né? Trabalhar muito, inclusive é um problema que eu tenho, eu passo às vezes do meu limite, eu tenho que ficar me policiando, né? Que se deixar eu trabalho muito. Deve ser por isso que ela tá sentada aqui, né, gente? Porque a gente atrai, né? A gente atrai, as três aqui são assim. Letícia, conta pra gente um sonho de mãe. Um sonho de mãe? Ai... Eu quero ver a Gabriela muito feliz e realizada ainda na vida dela. Entendeu? Eu não tenho esse sonho de ver ela casando de noiva, mas eu tenho um sonho que ela seja feliz. Porque ser feliz na vida, na profissão, é bom demais, gente, né? Então, meu sonho é esse, que ela possa vivenciar isso, que ela possa viver a experiência de se realizar profissionalmente, de ver o resultado do empenho dela, né, das conquistas dela, da dedicação. Eu tenho esse sonho. E um sonho de esposa?
Um sonho de esposa? Eu quero poder viajar muito com o Álvaro. Eu quero poder... Eu imagino nós dois velhinhos, assim, sentados lá no nosso jardim, né? Eu imagino. Ele tem um Fusquinha, então eu penso que às vezes ele vai querer inventar ter um carro tipo o do seu pai. E nós dois viajando, assim, Delícia. sabe? Mas eu, na verdade, prefiro... Eu troco o carro. Hoje você já mudou, né? Hoje Hoje você eu já tá com uma mudei, concepção diferente Mas hoje. meu sonho de casal é esse, poder viajar, né, até enquanto a nossa idade permitir. Não é à toa que a gente levanta 5 horas da manhã para poder ir para academia, para a gente poder ter uma velhice de mais qualidade. Uhum. Um Muito sonho para a humanidade. Para a humanidade, eu acho, né, que a gentileza muda o mundo. Então, eu sonho um mundo onde a gente tenha mais tolerância, onde a gente possa entender o outro, né, como um parceiro também de vida, onde as pessoas possam ser mais saudáveis. Eu sei que isso é uma ilusão, mas saudáveis em todos os sentidos, mas eu acho que eu posso ter esse sonho. O que mais te emociona? O que mais me emociona? A transformação das pessoas. A hora que uma pessoa se transforma, a hora que a gente vê que ela cresceu, que ela evoluiu. Não, isso, eu fico muito emocionada com isso. A hora que a pessoa tem conquistas, né, Flor? Assim, a hora que ela vê que ela conseguiu, isso me emociona. A transformação do outro. Quando ela consegue bonito, se né? transformar. É muito bonito. Né? Agora Muito você vai bom, olhar né? aqui para aquela câmera, ó, e vai dedicar esse episódio a alguém, né? Bom, já que a gente está falando de relacionamentos, eu dedico esse episódio ao Álvaro, meu marido, que foi quem me ensinou e continua me ensinando até hoje a ter um relacionamento saudável, né? Eu acho que a gente aprende muito um com o outro e tomara que a gente siga aí nossa jornada rumo aos nossos sonhos. Beijo, te amo. Que gracinha. Arrasou. Muito bom. Que bom, hein, gente? Não, Eu grudo delícia. nela, né? Ó, tomara que seus sonhos se realizem, pra você ficar muito tempo no mercado, né, gente? Eu me imagino trabalhando Né? até 70, 80 anos. Que legal. E vai dar gente. certo. Você vai facilmente. Na psicologia, as psicólogas mais velhas, elas são mais assim, como é que fala? Elas não têm preconceito, o povo não tem preconceito com psicóloga mais velha. O que uma líder de empresa, por exemplo, ela chega ali, você não vê ninguém trabalhando. Né? Assim, mais velha, entendeu? Eles nem deixam. Né? Na psicologia, isso não acontece. Vamos finalizar, então, o nosso episódio agradecendo os nossos patrocinadores. Eu vou agradecer a Letícia Brito, Psicologia. Vou agradecer a Soma Engenharia, Ecosense. Tô lembrando de mais alguém? Tô esquecendo de alguém? Vinhos Paiva Guiar, Audio Center, a Realize Imóveis Planejados. Vou agradecer a Ering, gente. Eu já ia patrocinadora oficial. Evento Turismo, Clínicas Endes, Medicina Integrada, Cornélios Academia. Muito obrigada. Até mais.